Bom, então, amigos, conforme combinado, vamos para a parte B do bloco 2, certo? Onde nós ainda estamos falando, né, dessas garantias, dessas disposições gerais, preliminares da migração. Bom, o artigo 4º, ele traz, amigos, aqui algumas garantias, né? São assegurados. Então, começa dizendo ao migrante, sempre que fala migrante, vocês vão sempre interligar a gênero, certo? Associar a gênero. Ao migrante é garantida no território nacional, vejam, no território nacional, é onde nos interessa, certo? Pelo princípio da soberania, cada estado, certo? Cada nação tem a soberania, a garantia de que se autodetermina. Um país, um estado, uma nação sem soberania, ela é vulnerável. Então, no território nacional, o imigrante é garantido no território nacional em condição de igualdade com os nacionais. Então, isso quer dizer o quê? Nacionais igual estrangeiros, certo? Igualdade, lembrando aqui, isonomia, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Ok? A inviolabilidade do direito à vida. Então, meus amigos, é homicídio matar um brasileiro, como é homicídio também matar um estrangeiro. Certo? O direito à vida é o mesmo. É o mesmo. É vedada a pena de morte, tanto para brasileiros, como é vedada a pena de morte também para estrangeiros. Certo? É vedado para os dois. A liberdade. O direito de ir e vir, permanecer, ficar, fazer ou não fazer algo senão em virtude de lei. O estrangeiro pode impetrar habeas corpus? Pode, porque ele pode ser preso ilegalmente também. Sim, não é porque é estrangeiro que a prisão dele é legal, certo? Mesma regra, então são coisas iguais. A igualdade, qual é a diferença dessa com essa? É que essa é a igualdade com os nacionais, essa é a igualdade entre eles. A legítima isonomia. A segurança. E quando fala segurança aqui, pessoal, sempre nos leva a recordar, né, a questão envolvendo a segurança pública, não é verdade? Nos leva sempre à segurança pública. E a segurança pública é direito de todos, sejam nacionais, sejam estrangeiros. É para todos. A propriedade. Nada impede que estrangeiros, como eu já disse em blocos anteriores, obtenham imóveis, apartamentos, territórios, bem como são assegurados. Assegurados, mais uma vez, temos aqui garantias, certo? Garantias. 1. Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos.
Está aqui. Pode um estrangeiro ter, por exemplo, poupança, fazer investimentos no Brasil? Pode. Aplicar em ações? Pode. Assim como qualquer brasileiro comum. Assim como qualquer brasileiro, o estrangeiro também tem esse direito. Certo? Cuidado em relação a isso. 2. Direito à liberdade de circulação em território nacional. É o nosso famoso direito de ir e vir. Está aqui. Direito de ir e vir. O Estatuto do Estrangeiro muito se repete. Muito disso já foi falado, né? Muito disso a gente já falou, já trabalhou, mas, enfim, é importante que a gente saiba. Direito à reunião. Direito à reunião não é um direito, uma garantia fundamental do artigo 5º da Constituição? Direito de reunir-se pacificamente? Sim. Só que aqui ainda fala direito de reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos. Mas isso é óbvio, né, pessoal? Filhos, familiares e dependentes. Desde quando uma convenção que envolve direitos humanos iria tirar uma garantia dessas? Concordam comigo que não teria sentido algum? E realmente não teria sentido algum. Certo? Então, mais um cuidado aqui. 4. Esse 4 eu vou destacar. Vou destacar esse 4 aqui, pela importância que tem. Medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. Sabe aqueles programas de proteção a testemunhas? Que se troca nome, troca RG, manda a pessoa para outros lugares? Não é só o brasileiro que tem esses direitos. Os estrangeiros também possuem. Porque eles também podem ser vítimas de crimes, certo? Eles também podem ser testemunhas, e inclusive de crimes que envolvam o crime organizado, e não é porque eles são estrangeiros que eles ficam à mercê da criminalidade. Então, eles também têm direito a esses programas da mesma forma que os outros. Então, o que nós temos aqui no artigo 4º é um mínimo resumo do artigo 5º da Constituição Federal, mostrando que o estrangeiro, ele também tem esses direitos. 5. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observadas a legislação aplicável. É óbvio que não está tendo uma permissão aqui de lavagem de dinheiro. Não está havendo aqui uma permissão para evasão de divisas. Mas dentro da lei, com o recolhimento de impostos, nada impede que ele transfira, inclusive, para auxiliar familiares que estão em outro país. Nada impede, certo? Assim como estrangeiros também enviam valores e dinheiro para o Brasil, para brasileiros e para parentes. Então, cuidem em relação a isso. Certo? O 6. O 6 fala direito de reunião para fins pacíficos. A pergunta que eu faço, isso não é uma garantia constitucional? Claro que é. Se é uma garantia constitucional, por que não valeria também para o estrangeiro? É óbvio que vale para ele também. Vale para todo mundo.
certo? Ele pode se reunir do mesmo jeito, desde que para fins pacíficos, certo? Sem depredações, sem violência, porque aí vai incidir todo o peso da lei, como incidiria para um brasileiro. Sete, direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Ou seja, pode o estrangeiro, vai vir uma questão na tua prova. Vai vir uma questão na tua prova perguntando se o estrangeiro pode ser sindicalizado. Basta vocês lembrarem aqui do inciso 7 do artigo 4º. Ele tem livre associação sindical. Está aqui. Certo? Desde que dentro da lei. 8. Acesso a serviços públicos de saúde, ou seja, ele tem acesso ao Sistema Único de Saúde, como qualquer brasileiro. Acesso ao SUS. Certo? Acesso ao SUS como qualquer brasileiro. Ali está. De saúde, serviços públicos de saúde e de assistência social e a previdência social, podendo contribuir com o INSS nos termos da lei, ou seja, ele pode ter direito a aposentadoria, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Está aqui. Honestamente, muito fácil de entender esse baita slide que está aqui, né? Certo? Muito fácil. 9. Amplo acesso à justiça, ou seja, ele tem direito a acionar o Poder Judiciário. Ele tem direito a acionar o Poder Judiciário. E a assistência integral gratuita, como, por exemplo, pessoal, a Defensoria Pública, se não tem condições de arcar com as custas processuais, o estrangeiro tem direito à assistência judiciária gratuita, também conhecida como AJG, do mesmo jeito, da mesma forma que outras situações, aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ao fazer a declaração de imposto de renda, por exemplo, demonstra ser isento, ganha a JG, assistência judiciária gratuita. Certo? A educação. Vejam que não basta, não é apenas a educação. Não é apenas isso. É a educação pública. O ensino que é oportunizado aos brasileiros, a escola pública também é oportunizado aos estrangeiros e àqueles migrantes, do mesmo jeito. Tudo isso, amigos, se vocês forem olhar assim e refletir, tudo isso é característica do que, pessoal? Tudo isso é característica da isonomia. Tudo isso é característica da igualdade. Se deram conta? Da isonomia, da igualdade. Vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Até porque, havendo discriminação, vai haver consequências, né? Sanções. Toda desobediência
todo preconceito vai ter consequência. Aqui é um exemplo. E 11, vamos tentar ler o que está lá no finalzinho? Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador sem discriminação em razão de nacionalidade e da condição migratória. Está aqui, obrigações legais e contratuais trabalhistas. Ele tem direito ao seu contrato de trabalho do mesmo jeito que um brasileiro, certo? Tem direito às suas multas, FGTS, férias e tudo mais que qualquer outro trabalhador também teria. Anotem, por gentileza, tudo que está em vermelho, sublinhem, destaquem, circulem, pela importância que possui, por gentileza. Marcaram? Muito bem. Dando continuidade. Isenção das taxas de que trata esta lei. Então, uma coisa a gente tem certeza nesse inciso 12. Em algum momento da lei, vai se falar de taxas. Concordam comigo? Em algum momento da lei vai se falar de taxas. O que a gente sabe é que essas pessoas possuem o quê? Olha o que eu vou destacar aqui. Isenção. Essas pessoas vão ter isenção. Mediante, mas cuidado, elas sempre vão ter isenção? Não. Isso é regra geral. Mediante declaração de hipossuficiência. Legal. O que é hipossuficiência? É demonstrar que não tem condições de efetuar o pagamento dessas taxas. É apenas isso. Mostrar que não tem como pagar essas taxas. Se tratar de um estrangeiro ou de alguém que tenha condição migratória e ela não é hipossuficiente, ela não está isenta das taxas. Boa questão, inclusive, para cair na prova. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para não incidir em erro, né? Certo? O inciso 13 é clássico constitucional, né? Direito de acesso à informação. Informação sobre tudo aquilo que diz respeito a si. Então, ele tem direito, por exemplo, amigos, a entrar com o famoso habeas data. Certo? Isso é um exemplo. Ingressar com habeas data. E garantia de confidencialidade, isso já caiu em prova, quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei 12.527 de 2011. Claro que essa lei não nos diz respeito, essa lei não nos importa, então a gente deixa ela de lado, mas ela fala da confidencialidade das informações do migrante, logo é importante que a gente saiba isso também. Certo? 14, já falamos, eu já falei para vocês, a lei é bastante repetitiva. Direito de abertura de conta bancária. Essa conta bancária pode ser conta corrente, essa conta bancária pode ser conta poupança, tanto faz, é irrelevante, certo? Mas pode ser qualquer uma delas. Então, muito cuidado em relação a isso também. Certo?
15. O 15 eu vou circular, pela importância que ele tem. Tudo que eu circulo dos incisos são elementos potenciais de cair em prova, seja pelo seu texto, seja pela minha premonição, certo? Cuidado em relação a isso. Direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência. Vai vir uma questão em prova dizendo, desde que feito o pedido, desde que autorizada a residência. Errado. Mesmo enquanto pendente. Podem ver aqui, ó. Pedido de autorização de residência, 1. De prorrogação de estada, 2. Ou de transformação de visto em autorização de residência. 3. Porque o visto, amigos, ele não dá direito à permanência, mas ele pode ser transformado. Tanto que aqui é possível que se ingresse com o chamado habeas corpus, que não é válido apenas para brasileiros natos e naturalizados. É válido também para estrangeiros. Ok? Cuidado em relação a isso. Muito cuidado nisso. E, finalmente, o 16. Direito do imigrante não de ter as garantias, mas de ser informado sobre elas. Olhem aqui. De ser informado sobre as garantias que lhes são asseguradas para fins de regularização migratória. Certo? O imigrante quer migrar, ele tem que ser informado sobre as garantias que são asseguradas a ele. Está aqui. É direito dele também. Então, é uma série de prerrogativas, de direitos, de garantias. Aliás, esse bloco 2 que nós estamos trabalhando, ele é basicamente isso, né, pessoal? Ele é basicamente essa questão envolvendo garantias, né? Direitos. Parágrafo 1º. Os direitos e as garantias previstos nessa lei serão exercidos em observância ao disposto, como a gente já viu, na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo, e não excluem outros decorrentes de regras, tratados ou convenções de que o Brasil seja parte. Na tua prova, talvez, em vez de parte, diga signatário. É a mesma coisa. Em direito internacional, a gente usa muito essa expressão aqui, signatário. Certo? O parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º estão vetados. O Congresso manteve o veto presidencial. Ok? Sublinhem, por gentileza, anotem, circulem, destaquem tudo o que está nesse slide, por gentileza, pela importância que possui, principalmente para a prova. Ok? E assim, amigos, a gente fechou o nosso bloco 4, com a parte A e com a parte B. Como diz o quadro aqui, bons estudos e até a próxima aula. Já adiantando a vocês, se preparem para o bloco 3. O bloco 3 é denso, traz muita informação e questão de prova não cai, despenca, certo? Aguardo vocês, um grande abraço, tchau, tchau.